Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Número de endividados no Brasil cresce a cada ano. Os riscos de desabamentos de prédios em Belém. Calçadas irregulares, um transtorno aqui em Belém. O projeto da UFPA busca acesso à água de qualidade. As praças são opções de lazer. E na entrevista de hoje vamos falar de cancelamento de contrato. Hoje é quarta-feira, 9 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. O número de endividados no Brasil cresce a cada ano. Em setembro do ano passado, o número de inadimplência chegou a 58,4%. O nível estadual, os números são diferentes. Quando o assunto é dívida, a reação é essa. É muito difícil, tá precária a minha situação. Dívida do cartão de crédito, né? Cartão de crédito é o cartão do banco, crédito especial. Aí eu era ex-militar, saí, não tive como pagar agora que eu estou voltando a trabalhar no mercado de trabalho. Aí é muito complicado tudo isso daí. Assim como ele, 61 milhões de pessoas estão inadimplentes no Brasil. 40% delas por dívidas com o banco, com o cartão de crédito e por empréstimos, como é o caso do Bajara. Uma dívida que está aparecendo no Serasa sobre um empréstimo consignado que eu fiz no meu contra-cheque da universidade. E eu entrei em contato com o banco, ele me deu um valor lá, eu tentei negociar e não consegui até hoje. Está aparecendo ainda no Serasa e eu queria ver como resolver essa situação. O pessoal do Serasa está me encaminhando para mim ir ao banco, mas no banco eu já fui. Eu não sei qual vai ser essa situação para resolver. Quando se trata de endividamento no Pará, os números não são baixos. Falando da população de Belém, efetivamente, temos 620 mil pessoas endividadas e daí a ideia de trazer o projeto Serasa Itinerante para que a gente consiga efetividade e trazer à população todas as informações financeiras, de retomada de crédito e de como que a gente consegue apoiá-las nessa situação difícil que sabemos, né? Quando a gente tem uma dívida e a gente acaba não conseguindo não quitá-la. E as dívidas não trazem só prejuízos financeiros. Quando a pessoa está numa situação de dívida, ela tem dificuldades, primeiro, em construir seus sonhos. A gente sempre fala muito nisso na orientação aqui que nós temos no caminhão. Para que ela possa construir um sonho, seja uma faculdade, seja um imóvel próprio, seja mesmo um bem como um carro, ela tem que retomar crédito, caso ela não tenha uma reserva. E para isso, a gente vem trazer à população essa orientação de como reconstruir o seu sonho. Foi o que aconteceu com a Sônia. É que eu atrasei um mês também. Então, por que eu atrasei um mês? Aí disseram, a sua filha só pode continuar se tu pagar esse mês, né? Aí eu disse, bom, eu vou pagar. Aí cheguei, paguei tudinho. Aí disse, não, olha, você vai ter que pagar mais um mês para ela poder voltar a estudar. E aí não deixaram ela continuar, né? Aí eu disse, poxa, mas só um mês, né? Eu achei injusto. Só um mês ela não poder continuar. Aí foi que a gente abandonou. Aí, só que aí eu queria saber como é que eu faço para poder chegar a um acordo, né? Do meu nome sair do SPC. Por lá, para esse colégio particular. Para tentar ajudar pessoas como as que mostramos na reportagem, é que o caminhão do Serasa chegou a Belém. Temos aqui o objetivo de atender aproximadamente 3 mil consumidores e com isso a gente vai conseguir prestar alguns serviços totalmente gratuitos, como a consulta de CPF, a gente também dá acesso à pontuação de crédito, que é o Serasa Score, também fazemos a abertura do cadastro positivo, que é o histórico de relacionamento com o mercado, e lembrando que o nosso papel fundamental aqui é trazer informação financeira e a reeducação de hábitos financeiros também. Mas se você prefere comodidade, o Serasa também disponibiliza uma consulta online. Todas as consultas de maneira gratuita que nós trazemos aqui no caminhão, elas também estão disponíveis pelo nosso site, serasaconsumidor.com.br. Lá, um cadastro muito simples, é feita toda a autenticação e aí os consumidores têm acesso às suas possíveis dívidas e também como regularizá-las. E agora nós vamos falar de protesto. Moradores do bairro do Guamá, aqui em Belém, realizaram um protesto na rua Augusto Correia na tarde desta terça-feira. A manifestação que aconteceu próximo ao portão principal
da UFPA exige da Prefeitura de Belém melhores condições de saneamento e de pavimentação da área. Os manifestantes bloquearam a via com blocos e objetos. Segundo os moradores, por conta da forte chuva da tarde da última segunda-feira, várias casas foram invadidas pelas águas e vários pertences foram danificados. Além disso, de acordo com os manifestantes, a via ficou completamente alagada, impedindo o tráfego de veículos na via. Este tema foi sugerido por um telespectador. A proposta é falar sobre como funciona um trâmite de anulação ou cancelamento de contrato. O advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina para saber sobre os procedimentos necessários para anular um contrato. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Na entrevista de hoje a gente vai entender quais os procedimentos necessários para quem deseja anular algum tipo de contrato, seja ele judicial ou não. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já você pode enviar uma pergunta para a gente. O nosso número é 988023444. O advogado Paulo Barradas está aqui com a gente e tira a sua dúvida. Doutor Paulo, esse tema da entrevista de hoje, ele foi sugerido por um telespectador, é o João Vitor, do município de Capanema, aqui no Nordeste do Pará. A gente desde já agradece a sua participação. João, a gente vai esclarecer aqui alguns pontos sobre contratos. Doutor Paulo, primeiro, existem vários tipos de contratos. Então ele pergunta a diferença de um contrato judicial para um contrato comum. Qual pode ser anulado, qual tem mais facilidade para ser cancelado? Bom, João, muito obrigado pela pergunta. Um beijo enorme ao povo aí de Capanema, do querido município de Capanema. O contrato, ele é um acordo de vontades, onde alguém se compromete a uma obrigação e outro alguém se compromete a uma contraprestação. Para que as pessoas contratem, é preciso que elas estejam cientes de todas as condições, absolutamente de todas as condições. Então, a anulação deste contrato, seja ele qual for, em geral, em princípio, se dá quando uma das partes foi enganada sobre essas condições. Por exemplo, comprei uma casa no município de Marabá, na Velha Marabá, onde durante o inverno enche, mas eu comprei durante o verão. E ninguém me disse que ela ia alagar durante o inverno. Posso comprar uma casa que alague? Posso, mas isso vai impactar no preço dela, que eu só vou poder utilizá-la durante um período do ano. Outro período do ano ela não vai ter nenhuma utilidade. Então o preço dela não vai ser o mesmo do que seria se não houvesse essa condição. Então, as pessoas têm que estar absolutamente cientes de todas as condições que estão adquirindo ou que estão se desfazendo. E aí, este contrato, ele sendo às claras, ele é um contrato justo e perfeito, acabado, não tem por que ser anulado. Ele só será anulado se uma das partes, como eu falei, foi levada a contratar por equívoco. Bom, se não houve isso aí, não houve nenhuma ilusão, não houve nenhum engodo, nenhuma enganação, as pessoas, elas podem rescindir o contrato. Ninguém é obrigado a permanecer contratado. Mas dependendo da natureza do contrato, essa rescisão pode implicar em consequências ou não ter consequências. Isso tem que estar escrito no contrato e algumas consequências são decorrentes da lei. Então, por exemplo, se o meu contrato é um contrato de serviço de telefonia, mas eu me comprometi a uma fidelidade de 1 ano porque eu recebi o aparelho telefônico, se eu desfizer esse contrato antes de 1 ano, certamente eu terei uma multa ou uma punição porque eu tive um benefício, esse benefício tem que se pagar ao longo do contrato. Se eu fiz um contrato de compra e venda de um imóvel, eu vou comprar um imóvel, prometi comprar um imóvel, a promessa de compra e venda, e inclusive eu já paguei o sinal e eu desisti do contrato porque eu achei um outro imóvel melhor, em regra é que este sinal é perdido. Eu perco como punição por ter desistido da promessa que eu fiz de comprar o imóvel. Se o vendedor desistir, a regra é que ele tem que me devolver esse sinal em dobro, porque é ele que desistiu do negócio. São as arras, é o que vai confirmar o negócio. Então, a depender do contrato, pode haver multas ou pode haver alguma consequência, ou se o contrato prevê explicitamente que pode ser rescindido a qualquer momento sem nenhuma consequência para as partes, assim o será, desde que a lei também não preveja consequências. Existe algum tipo de contrato, doutor Paulo, que não pode ser cancelado em nenhuma hipótese?
Não, a contratação ela é livre e o contratante sempre terá direito de escolha entre permanecer naquele vínculo contratual ou desistir, entre fazer o contrato ou fazer o distrato. Isso sempre ocorrerá. Em momento algum, a pessoa vai estar obrigada, vai estar coagida a contratar. E o que é uma ação anulatória? Como ela funciona? A ação anulatória do contrato é quando o contrato, como eu falei ainda há pouco, ele se revela diferente daquilo do que foi anunciado, ou daquilo que foi feita propaganda, né? Ou daquilo que foi oferecido. A anulação do contrato ocorre, e pode ser judicial através de ação, ocorre quando as condições reais do contrato não condizem com as condições que foram firmadas, que foram pactuadas. Assim, por exemplo, quando eu compro um imóvel na planta e esse imóvel a construtora me promete que vai me entregar em 3 anos e eu fico pagando a parte da construtora ao longo de 3 anos. Com 3 anos a construtora tem que me entregar. Se a construtora não me entregar o contrato, o imóvel que ela prometeu, eu que programei a minha vida toda para receber o imóvel em 3 anos, terei sensíveis prejuízos. E quem vai ter que arcar com os prejuízos é a empresa. Agora, aquele imóvel só era interessante por aquele preço para mim se ele fosse entregue em 3 anos. Se ele não for entregue no 3º ano, eu posso ingressar com uma ação anulatória pedindo ressarcimento pelo dano material que eu tive, pelo dano até moral de ter preparado toda a minha vida para aguardar naquele dia ou naquele período receber um imóvel novo, me mudar para lá, levar minha família, enfim, e ter tido isso tudo frustrado. Então, a anulatória é quando o contrato, o que está escrito, não confere com a realidade do que está acontecendo. Tem, então, a parte prejudicada todo o direito de solicitar em juízo a anulação do contrato e as multas e punições decorrentes dessa anulação. Doutor Paulo, que tipo de contratos eles são cancelados com mais facilidade? Todo contrato pode ser cancelado. Os contratos que são cancelados com mais facilidade são daqueles normalmente relativos a consumo, tá? São de produtos e serviços que são adquiridos e não são entregues a contento. Assim, por exemplo, são cancelados contratos, alguns contratos educacionais, as escolas, principalmente de crianças, elas são proibidas de solicitar no início do ano uma série de produtos que são de material de expediente da escola, toner, resma de papel A4, mas até hoje, início deste ano, eu tive situações de escolas que exigiram isso, mesmo sabendo da proibição. Então, esse tipo de contrato ele pode ser cancelado por prática abusiva. Venda casada, a pessoa, o fornecedor, ele oferece um determinado produto por um preço quebrado. O produto custa R$ 5,72. Eu dou R$10, ele não tem troco e quer me dar bala de troco. Isso é venda casada, isso é absolutamente proibido. Então, estes contratos da esfera do consumidor, a internet que eu contrato uma quantidade e não me é entregue essa quantidade, na verdade eu não tenho informação nenhuma de quanto eu gastei por mês, quanto eu deixei de gastar, é dia 10 agora, eu já gastei 10% da minha banda larga, ou eu já gastei 50% do meu plano, o consumidor fica às escuras e isto é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Esse tipo de contrato normalmente costuma ser o contrato mais difícil, o contrato do transporte aéreo que eu adquiri e chegou na hora de embarcar, a companhia fez um overbooking e vendeu a mesma passagem para 2 pessoas, botou outra pessoa no meu lugar. Então, esse tipo de abuso normalmente gera anulação do contrato. No cancelamento ou na rescisão desse contrato, pode ser cobrada uma multa? Pode ser cobrada a multa se houve má-fé ou se houve falta de cuidados obrigatórios de lei de uma das partes. Normalmente gera multa porque não é lícito a ninguém causar impunemente prejuízo a terceiros. Como sempre, doutor Paulo, vale orientar o consumidor para ler aquele contrato, porque geralmente ninguém presta atenção naqueles parágrafos todos que contém dentro do documento. Claro, nós sabemos que no momento em que o consumidor vai adquirir um bem ou serviço, principalmente quando aquele bem ou serviço é muito desejado, ele costuma estar num momento de êxtase, de um momento de nervoso e acaba não lendo o contrato. Isto pode gerar muitos problemas. O contrato ele deve ser lido, contratos de plano de saúde, para saber dos pormenores do plano de saúde, contrato de aquisição de bens, principalmente os bens mais caros,
onde o consumidor, para ter uma outra oportunidade daquela, vai levar muitos anos, se tiver uma outra oportunidade, a aquisição do imóvel, de um apartamento, tudo tem que estar muito bem esclarecido, as regras têm que estar muito bem postas à mesa, que é para o consumidor, que é, na contratação com o fornecedor, é a parte vulnerável, sempre será a parte vulnerável, ele não seja enganado. E outros tipos de contrato quaisquer, sejam eles de aluguel, que não é tratado pela lei do consumidor, e sim pela lei do inquilinato, da compra e venda de um imóvel, qualquer contrato que o consumidor vá fazer, vá firmar, como envolve responsabilidade, dinheiro, disponibilidade da pessoa que está contratando, evidentemente as regras têm que estar muito claras, nada pode ficar obscuro, todo cuidado é pouco. Com certeza, doutor Paulo, a gente agradece os esclarecimentos. Se você gostou dessa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida, você pode enviar o WhatsApp para a gente. O nosso número é o 98802-3444. Toda semana o advogado Paulo Barradas está aqui com a gente para tirar as suas dúvidas. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E agora vamos falar sobre educação. A taxa de analfabetismo cresceu 9% aqui no Pará. Essa taxa corresponde a 560 mil pessoas analfabetas a partir de 15 anos de idade. Os dados fazem parte da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os números da pesquisa colocam o estado do Pará em 12º lugar no ranking nacional. A pesquisa verificou o perfil dos analfabetos que residem no estado e constatou que a maior parte é formada por idosos do sexo masculino. Cerca de 55% do total de analfabetos são homens e 31% têm mais de 60 anos de idade. Muito presente, principalmente nos estados do Norte e Nordeste, a erradicação do analfabetismo é uma das metas do Plano Nacional de Educação. Em números nacionais, mais de 11 milhões de pessoas ainda são analfabetas, correspondendo a 7% da população nacional. Essas taxas indicam que o Brasil não conseguiu alcançar uma das metas intermediárias estabelecidas pelo plano em relação à alfabetização da população com 15 anos ou mais. A meta 9 do PNE determinava a redução do analfabetismo a 6,5% até o ano de 2015, o que não aconteceu. A lei diz ainda que em 2024 o analfabetismo deve estar erradicado no Brasil. Maio é o mês de celebração do combate ao câncer de ovário, um tumor menos incidente que os de colo de útero e mama, porém considerado o câncer ginecológico que mais ocasiona mortes no planeta, com mais de 70% dos diagnósticos concluídos em estágio avançado, quando a doença já atingiu outros órgãos. O câncer do ovário é o 7º mais incidente no norte do Brasil. Dos 270 novos casos esperados até o final de 2018, 110 serão diagnosticados no Pará, com uma taxa bruta de 2,57% de incidência por 100 mil habitantes. Segundo dados da incidência de câncer no Brasil, um documento publicado pelo Instituto Nacional de Oncologia. Este sábado será o dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que iniciou no último dia 23 de abril. Em toda a capital paraense, mais de 300 postos serão montados para realizar a imunização. Eles funcionarão de 8 às 17 horas. Os postos estarão distribuídos em 331 fixos, 46 volantes terrestres e 14 volantes fluviais, alcançando os 71 bairros, distritos e ilhas de Belém. A vacinação deve continuar até o dia 1º de junho nos postos de saúde. Este ano, a meta é vacinar 342.440 pessoas dos grupos prioritários. Este grupo é composto pelos seguintes indivíduos: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, crianças de 5 anos a menores de 9 anos com comorbidade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas no período de 45 dias após o parto, com apresentação de comprovante, trabalhadores da área de saúde, indígenas a partir dos 6 meses de idade,
adultos com 60 anos ou mais, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, professores das escolas públicas e privadas com comprovação e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições. Na última semana, um desabamento de um prédio em São Paulo levantou a reflexão sobre os riscos de prédios abandonados na cidade. E a capital paraense possui prédios nessa condição? Não é difícil andar por Belém e encontrar prédios abandonados. Isso pode até soar inofensivo, mas apresenta riscos para o imóvel e para a população. Levando em consideração as condições climáticas de Belém, se você deixar um prédio abandonado por uns 6 meses, que é o período chuvoso, isso já traz muitas implicações para a habitação, né? Então, se você deixar ele 6 meses, por exemplo, exposto a essa condição climática de um índice pluviométrico muito elevado, isso infiltra pelo telhado, deteriora a estrutura de madeira de suporte desses casarões, dessas casas antigas abandonadas. E isso vai poder levar ao colapso da estrutura, pode prejudicar o piso também, que é feito de madeira, e aí esse piso apodrece, traz consigo parte da alvenaria. Então, 6 meses já é o suficiente para causar uma deterioração no edifício. É o que as pessoas que trabalham perto de um prédio abandonado em São Brás estão passando. Ele está abandonado e dá muita gente aí, muitos viciados, muito morador de rua, acontece muita confusão aí. Eles tinham que mandar ver isso daí, porque tem até focos de dengue aí, um monte de doença aí dentro desse prédio, já está abandonado há muito tempo já. Nesse prédio funcionava uma concessionária. Há mais de 20 anos ele está abandonado, o que vem trazendo preocupação para quem passa por aqui. É o medo de todo mundo, né? Porque não é cuidado, não é bem visto, não só pela sociedade, mas também pelo governo, que não faz nada. E a gente tem o maior problema também, que é uma reunião de gente aí que usa droga, assalta, e a gente tem medo de passar. Né? Mas a pessoa teve que ficar com medo, né? Porque a gente passa aqui de baixo aqui, mas ainda tem as pessoas que moram aqui de baixo aqui do prédio, né? Aí é arriscado até cair e matar as pessoas que vêm de baixo, né? Além dos riscos para a segurança da população, o abandono também traz prejuízos para quem trabalha com vendas próximo ao local. Atrapalha bastante, porque isso atrai muitos moradores de rua para cá. E aí a gente trabalha com comida e muitas das vezes as pessoas deixam de vir comprar comida aqui por causa desses moradores de rua aqui. Eles brigam, eles roubam, fumam droga e fazem um monte de coisa que não deve. Mas afinal, o que fazer ao se deparar com um prédio nessas condições? A Defesa Civil é um órgão, né? Porque se você tem um prédio abandonado com risco de colapso, você tem que acionar a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, né? Os órgãos relacionados à vigilância sanitária, porque você tem, novamente, os vetores. E acredito que esses são os imediatos assim, que a gente pode acionar, né? Sobre os riscos de acontecer em Belém, o que houve em São Paulo, o arquiteto pondera. O nosso contexto é um pouco diferente de São Paulo, tá? Do ponto de vista da habitação. Por exemplo, São Paulo teve um crescimento acentuado, vertical, nos anos 50, 60. Então, São Paulo hoje tem 70 a 80 edifícios abandonados e ocupados irregularmente. Nós não temos esse número, nós contamos nos dedos o número de imóveis abandonados, mas não ocupados, como o prédio do INSS, como o prédio da Receita Federal, que hoje já está sendo recuperado para funcionar o Ministério Público Federal. Agora, esse é um ponto. O outro é que nós temos, sim, no bairro da Cidade Velha, no bairro da Campina, áreas do centro histórico ou do entorno do centro histórico, esses sim tem uma série de imóveis abandonados que estão sujeitos a essa série de problemas de colapso, de saúde e de segurança. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211.
E você acompanha ainda nesta edição Calçadas Irregulares, um transtorno em Belém. Projeto da UFPA busca acesso à água de qualidade. As praças são opções de lazer. E nós voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar agora sobre acessibilidade. Transitar pelas calçadas de Belém deveria ser uma tarefa fácil, mas nem sempre é. Os pedestres enfrentam dificuldades, principalmente pela ocupação irregular do espaço. Em outros casos, as construções inadequadas de imóveis e o lixo impedem o direito de ir e vir. O livre acesso de pedestres em calçadas de Belém muitas vezes é dificultado por ocupações irregulares. Com certeza absoluta não é o caso desta praça aqui, mas se você entrar aqui na rua Manuel Barata, 7 de setembro, você vê que para a gente poder transitar, a gente tem que pegar o meio-fio da rua, passando na frente dos carros, porque estão todas ocupadas com carro de vendas, né, carro de propaganda, isso e aquilo, e que exige uma melhor fiscalização e distribuição, embora esses cidadãos precisem também trabalhar. A cena é comum em vários pontos da cidade. Pedestres têm que dividir a calçada ou andar pelo meio da rua pelo fato desses espaços públicos estarem ocupados de forma irregular. A situação motivou o Ministério Público do Estado do Pará a emitir uma recomendação à Prefeitura de Belém para que retire imediatamente os estabelecimentos ou ambulantes que estão ocupando de forma indevida áreas públicas da cidade. Nós temos uma estratégia e um diálogo com a Prefeitura no sentido de não só desobstruir e desocupar espaços públicos que estão ocupados de forma irregular, sem autorização, sem regulamentação, alguns deles dentro das vias públicas, causando não só dificuldades para a mobilidade, mas também problemas relativos à higiene, à segurança das pessoas e, ao mesmo tempo, fazer com que essas atividades possam ser direcionadas, orientadas, estimuladas a ocuparem, mesmo que eventualmente, áreas da cidade que precisam ser dinamizadas. A medida busca garantir o ordenamento territorial e facilitar a mobilidade. Ela é uma estratégia de organização. Você coloca pessoas interessadas em trabalhar, em ter uma vida econômica oferecendo seus serviços e seus produtos, num espaço onde a cidade também precisa disso. E não onde ela já está super ocupada e onde não tem esse espaço livre, esse espaço público. Elas estão ocupando um espaço que é de mobilidade e não de atividade econômica. No documento, o promotor recomenda que a Prefeitura de Belém, por meio das Secretarias Municipais de Urbanismo, Economia, Meio Ambiente e Assuntos Jurídicos, inicie o trabalho de fiscalização e notificação de pessoas que estão fazendo ocupação indevida. A CEURB, especificamente, todas as vezes que nós vamos fazer uma interferência em alguma irregularidade, nós partimos de uma notificação, fazemos um prazo para a defesa, abrimos uma discussão em cima, provamos ou não se o cidadão está certo ou se está errado, fazemos o processo todo instruído em cima da legalidade, em cima da lei. A partir daí, ou o morador, ou o permissionário, ou o munícipe se regulariza, ou a CEURB, através do Departamento de Demolições, faz a retirada sumária daquela irregularidade. A medida deve ser tomada para coibir de forma gradativa os usos de espaços públicos por estruturas fixas, garantindo a integridade dos espaços públicos, mobilidade e acessibilidade. A fiscalização deve ser feita por órgãos da Prefeitura de Belém. No próximo domingo, comemora-se em todo o Brasil o Dia das Mães. Um setor que está de olho no faturamento é o comércio. A data é considerada o segundo momento mais importante do ano para diversos setores de mercado, perdendo apenas para o Natal. De acordo com a pesquisa do Sebrae, no Pará, os setores que devem faturar com o Dia das Mães é o de vestuário, calçados, acessórios, eletrônicos e os de lazer e viagens. Mais de 50% das pessoas ouvidas pretendem fazer reserva em restaurantes e 22% em salões de beleza.
Os lojistas estimam um aumento de 10% no faturamento, uma vez que são esperados que cada consumidor invista pelo menos R$ 100 na compra de presentes. Dos entrevistados ouvidos na pesquisa, 99% devem pagar as compras no dinheiro e 76% no cartão. Aproximadamente 111 milhões de brasileiros devem presentear alguém neste Dia das Mães, o que deve injetar cerca de 17 bilhões de reais nos setores do comércio e serviços. Após algumas semanas de implantação, o projeto Ecocelpa segue recebendo resíduos domiciliares, batendo recorde de descontos. E você de casa também pode participar e ganhar com isso. Lugar de plástico é no lixo, mas não em qualquer lixo. Estamos falando de lixo ecologicamente tratado, que depois de pesado, se transforma em economia para o consumidor. A ideia simples uniu dois benefícios em uma única ação. Ao trazer o seu produto ou seu resíduo reciclável aqui para o posto de coleta do Ecocelpa, o consumidor consegue descontos na conta de energia. E ao evitar que esses produtos aqui vão parar nas calçadas ou nos bueiros, é o meio ambiente que ganha com a ação. Aço, alumínio, plástico, papel, óleo de cozinha, entre outros, estão na lista dos resíduos que podem ser trocados por descontos na conta de energia. E a julgar pela quantidade de material no depósito da empresa, a ideia está dando muito certo. 2 semanas de projeto, já foram atendidos mais de 100 pessoas, que veio aqui entregar seu resíduo e descontos, de variados preços. O maior desconto que até agora nós podemos dar foi R$19 na fatura de energia elétrica, que isso é excelente, para o consumidor e para nossos clientes, esse benefício que a gente está dando para nossos clientes. Cada tipo de resíduo tem o seu peso transformado em moeda. 1 quilo de sucata de ferro, por exemplo, custa 10 centavos. Já 1 quilo de PET plástico, as famosas garrafas de refrigerantes, custa 40 centavos. O importante não é o valor em si, mas a importância de você não jogar no meio ambiente, não tem coisa melhor, O convite foi mais que aceito pela população e em 2 semanas de projeto, 100 pessoas já passaram pelo posto de coleta, que funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 17 horas. Entre os recordistas de arrecadação estão o plástico. Vejam a sacola do senhor Antônio Erasmo, está cheia deles. Produtos que fazem parte do nosso dia a dia, mas que no meio ambiente, sem o tratamento adequado, causam sérios danos. Todos deveriam se conscientizar, ou seja, devem se conscientizar e separar o lixo e trazer aqui para a Celpa aqui, que isso é um papel muito importante. Resíduo pesado e computado, o senhor Antônio agora vai receber o desconto. E com o cartão Ecocelpa nas mãos, ele volta para casa mais tranquilo, com a certeza do dever cumprido. E agora vamos falar sobre direitos humanos. Aumentaram os números de denúncias de violação de direitos humanos no Amapá através do Disque 100. A maioria está relacionada à negligência, à violência psicológica, abuso sexual de crianças e adolescentes e crimes contra pessoas com deficiência e idosos. De 2015 até hoje, o número de denúncias tem aumentado de maneira significativa. Em 4 anos, o Disque 100 recebeu 1.509 denúncias, a maioria de negligência, violência psicológica e abuso sexual envolvendo menores com idade entre 4 e 17 anos. De acordo com o Disque 100, mais de 76% dos crimes de violência contra a criança no estado ocorre dentro da casa da própria vítima e são provocadas por parentes próximos, como pais, tios, primos ou avós. O órgão reforça ainda que a denúncia é importante para a erradicação da violação dos direitos humanos. Qualquer pessoa pode denunciar e as ligações são gratuitas. Além de violências físicas e sexuais contra crianças e adolescentes, podem ser denunciados crimes de desigualdade racial, agressões contra idosos, pessoas com deficiência, mulheres e população em situação de rua. Além do Disque 100, as denúncias no Amapá podem ser feitas para os telefones do Conselho Tutelar através dos números 96 99 145 2016 e 96 99 188 1399.
E agora nós vamos falar sobre o final do sinal analógico. Aqui em Belém, até a próxima sexta-feira, será feito o agendamento para a retirada do kit de conversor da TV digital nos 12 centros de referência de assistência social. Os kits são destinados aos beneficiários inscritos no Cadastro Único. Na capital paraense, mais de 359 mil famílias têm direito ao kit digital. Cerca de 260 mil já retiraram este kit. O agendamento para a retirada será feito até a próxima sexta-feira, dia 11. A distribuição gratuita é feita pela Seja Digital e autorizada pela Anatel. O agendamento de retirada do conversor pode ser feito nos centros localizados nos bairros da capital. Confira os locais. O CRAS Aurá, na rodovia BR-316, no quilômetro 6, na Granja Modelo. O CRAS do Barreiro, na travessa de Jalma Dutra, no bairro do Telégrafo. O CRAS Bengui, na rua Betânia, na Alameda Ananindeua. O CRAS Cremação, na Avenida Alcindo Cacela, na Praça Dalcídio Jurandir. O CRAS Guamá, na rua Augusto Correia, próximo ao primeiro portão da UFPA. O CRAS Icoraci, na rua Manuel Barata, no centro de Icoraci. O CRAS Jurunas, na rua dos Mundurucus, entre Travessa de Breves e Bernardo Saião. O CRAS Mosqueiro, na Travessa Francelino Santos, que é a Rua da Bateria, no Farol. O CRAS Outeiro, na rua Evandro Bona, em Itaiteua. O CRAS Pedreira, na Travessa Pirajá, próximo à Aldeia Amazônica. O CRAS Tapanã, na rodovia Augusto Montenegro, na Rua das Rosas. O CRAS Terra Firme, na Travessa Lomas Valentinas, número 2885. E além dos centros, o agendamento pode ser realizado gratuitamente pelo número 147 ou pelo site www.sejadigital.com.br. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na cidade de Juína, no estado do Mato Grosso, a quinta-feira será de tempo nublado, com possibilidades de chuvas isoladas em algumas áreas. Os termômetros marcam temperatura mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Rio Branco, capital do Acre, a previsão é que o sol predomine durante a manhã e à tarde deve chover rapidamente. Não há previsões de chuva pela parte da noite. A temperatura mínima fica em 23 e a máxima pode chegar a 33 graus. Em Viseu, no nordeste do Pará, o dia terá muitas nuvens e chuva passageira em áreas isoladas. A temperatura deve variar entre 24 e 28 graus. Até amanhã, quinta-feira, o Hospital Materno Infantil de Barcarena está com inscrições abertas em diversas áreas para 64 vagas voltadas a profissionais da saúde. Os cargos disponíveis são coordenador de enfermagem, fisioterapeuta, farmacêutico, auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de manutenção, auxiliar administrativo, técnico em radiologia, lactarista e auxiliar de lavanderia. Todas as vagas também são destinadas a pessoas com deficiência. O Hospital Materno Infantil de Barcarena, na região do Baixo Tocantins, será um dos mais modernos do estado do Pará. A unidade terá capacidade para 65 leitos, sendo 10 de UTI adulto e 10 de UTI neonatal e 10 de UTI neonatal. As praças da capital são ótimas opções de lazer, principalmente aos finais de semana. Os espaços reúnem diversos públicos e chamam a atenção da população que busca aliar diversão e o custo-benefício. Um lugar democrático, onde vários grupos se reúnem com um único intuito, o lazer. Não é só uma cultura local. São pessoas de vários lugares da América Latina, quiçá, se não tiverem pessoas de outros continentes e de outros lugares trazendo também a sua cultura. Então ajuda
no desenvolvimento, na aprendizagem, principalmente no desenvolvimento das crianças, para que elas aprendam a importância da diversidade na vida delas e aprendam a respeitar as diferenças e conviver com essas diferenças de uma forma responsável e saudável. As praças públicas são uma espécie de patrimônio cultural dos brasileiros. Afinal, muitos crescem brincando ou passeando pelos locais. O espaço pode oferecer diversos benefícios para os visitantes. As praças, por ser um ambiente de interação, elas acabam prevenindo doenças como depressão, minimizam a ansiedade, o estresse do dia a dia, por ser um espaço onde as pessoas se exercitem, um espaço onde as pessoas tenham a possibilidade de interagir com pessoas e com animais e, principalmente, exercitar a diversidade humana, porque é a diversidade que enriquece a individualidade. Muitas famílias encontram nas praças um espaço para realizar um piquenique, por exemplo. Quando a minha mãe tira férias, a gente se reúne na praça para ficar com ela. É o tempo que ela tem, né? E a gente se dedica a ficar com ela, um tempinho na praça. E que é uma coisa bacana ficar na praça, um piquenique, se reunir com toda a família. Uma coisa muito bacana. Outros aproveitam o dia livre para levar o bichinho de estimação para passear. Eu gosto sempre de trazer ela aqui na praça, ainda mais depois da reforma, que a praça ficou muito bonita. É uma opção para eles brincarem, que é uma praça ampla. Aí eu sempre venho com ela aqui para a praça passear. Uma praça bem cuidada, arborizada e com opções de recreação chama a atenção de moradores e crianças. Não é à toa que esse espaço fica ocupado desde as primeiras horas da manhã, se tornando uma ótima opção de lazer e com custo-benefício. Os custos-benefícios são vários, pois as praças podem ser utilizadas para caminhar, conversar, levar os filhos para brincar, praticar esportes e ainda ser um palco de eventos, como esse de Carimbó. Belém tem muitas praças e pouquíssimas delas são bastante utilizadas. A gente fala de poucas aí, se não me engano 3 ou 4 só. Então assim, poder oferecer para a nossa população, aos domingos, virem na praça, que na verdade já é uma rotina, né? E além disso, oferecer a eles a oportunidade de saber um pouco mais sobre a nossa história cultural, contar através de dança e música, eu acho que é essencial e fundamental. Seu Sérgio é um apreciador da praça e diz que o espaço é uma boa opção para o descanso. Eu acho ótimo esse espaço para divulgar a cultura do Pará. As praças públicas incentivam a socialização dos moradores e crianças, proporcionam mais saúde física e psicológica. Além de estimular a criatividade e o convívio, ajuda também a evitar a depressão. Ficar dentro de casa, assistindo série, assistindo TV, ficar dentro do quarto, no ar-condicionado, isso pode te levar à depressão. Então, tomar sol todos os dias é importante, conhecer pessoas diferentes é importante, ver coisas diferentes é importante para a saúde. Então, para prevenir a depressão, para minimizar a ansiedade, como eu falei, e para minimizar o estresse que a gente vive no dia a dia, o ambiente da praça, respirar esse ar puro, esse verde, correr, fazer atividade física é fundamental para a sua saúde psicológica, para a sua saúde física, para a sua higiene mental, para que você possa recarregar as energias e encarar o seu dia a dia de forma muito mais saudável. E estas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!